Próxima apresentação, BugInf API livre para suporte de visualização de repositórios de bug tracking usando Elasticsearch e Kibana. Será apresentado pelo Diego Olszewski e pelo Guilherme Lacerda. Pessoal, obrigado. Pode começar. Boa tarde, pessoal. Buenas tardes. En nuestra charla, nosotros vamos a hablar muy despacio en português. Okay? Bom, nosso trabalho é sobre o BugInf, é uma API livre que nós desenvolvemos para fazer uma integração de alguns bug trackings. A gente fez um experimento com uma ferramenta de bug tracking e a gente utilizou outras ferramentas como o Elasticsearch e o Kibana para tratar esses dados e visualizá-los. Né? Meu nome é Guilherme, eu sou professor da Uniriter na graduação, sou professor também na pós-graduação na Riter, na Unicinos e na URGS e trabalho com consultoria. Bom, me chamo Diego, sou bacharel em Sistema de Informação pela Uniriter, já trabalho com desenvolvimento de software há mais de 5 anos e estou iniciando na comunidade livre aí com o BugInf. Bom, aqui está o nosso roteiro da apresentação, né? A gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema, né? Falar um pouquinho de visualização de software, que é uma das sub-áreas da engenharia de software hoje, bastante pesquisada, e falar de alguns trabalhos relacionados que embasaram essa nossa pesquisa e depois apresentar o BugInf. Bom, é notório que times de software utilizem ferramentas de bug tracking, né? Isso é muito comum, seja times que trabalham no mesmo local ou distribuído. Pensando em comunidade de software livre, isso também acontece muito. E a gente tem uma gama de ferramentas de bug tracking, né? A gente, no nosso trabalho, lá no próprio Tribunal de Justiça, onde o Diego é desenvolvedor e eu atuei lá como consultor, o pessoal usa muito o Redmine. O Redmine não é uma ferramenta específica só para registro de defeitos, de issues. Ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, polivalente, né? E dentro desse contexto, a gente começou a olhar algumas ferramentas de bug tracking livres. Nós demos opção para as ferramentas livres e selecionamos o Redmine por a gente já ter um contato com a ferramenta lá no dia a dia e porque também ela fornecia uma base para depois a gente poder fazer os experimentos em cima da ferramenta. Só que a gente sabe que essas ferramentas de bug tracking, elas tratam muitas informações, muitos dados, mas muitas vezes esses dados eles não são apresentados de uma forma adequada para quem possa analisar essa informação, tomar uma decisão, né, até mesmo atacar determinados defeitos ou até mesmo priorizar isso em termos de planejamento para as próximas versões do produto. Então, a visualização ela é muito importante, a visualização da informação. Nesse sentido, tá, dentro da engenharia de software tem uma área chamada compreensão de software. Dentro da compreensão de software, é como a gente compreende o software, como a gente entende o software. Uma das sub-áreas que se estuda, que se discute muito, é a área de visualização. Aqui a gente pode ver, nesse exemplo aqui, nós temos aqui um exemplo de visualização de APIs, de uso de APIs, de chamadas de APIs, onde a gente vê algo bem mais complexo, e o outro muito mais modularizado, com menos acoplamento, né? Então, a visualização ela ajuda nesse sentido, da gente poder identificar, a partir de artefatos de mais baixo nível, gerar informações que a gente possa analisar tendências, analisar como é que está o nosso estado hoje em termos de software e para onde a gente precisa correr. Aqui tem outros exemplos de visualização de software, né? Tem um trabalho bem conhecido, que é o Code City aqui, que é um trabalho do professor Michele Lanza, da Universidade de Lugano. Na realidade, esse trabalho é de um orientando dele, Richard Vettel, foi a tese de doutorado dele, o nome da ferramenta é Code City. Ele gera uma visualização de um projeto de software usando a metáfora de cidade. Então, nós temos, pensem no software como se fosse uma cidade, e dentro dessa cidade nós temos as quadras, os quarteirões. Esses quarteirões seriam os nossos pacotes.
Dentro desses quarteirões, nós temos os prédios, as casas. E aí, para representar esses prédios, essas casas são as nossas classes do sistema. E aí ele utiliza inúmeras métricas para representar, por exemplo, se uma classe é muito grande, né, se eu tenho muitos atributos. Então, tem várias características que podem ser representadas a partir da visualização. Bom, vou falar um pouco de como está o estado da arte em trabalhos de visualização de software no contexto de se visualizar os repositórios de bug tracking. Bom, o de Ambros, eles proporam duas abordagens aqui de visualização de repositório de bug tracking. Um, ele faz analogia a uma radiografia, que ele faz uma radiografia do sistema em geral, e o principal objetivo é identificar quais os componentes com mais defeitos no sistema, né? E o outro é a analogia de um relógio, onde eu sei quanto tempo demorou em cada etapa do defeito. Bom, o Neb e outros autores apresentaram uma outra abordagem que foca em visualizar a qualidade da estimativa dos defeitos que foram executados pelas equipes, né? Bom, o Ora e outros autores apresentaram o Bug Maps, que é uma ferramenta que basicamente ela mapeia os defeitos, relacionando a quais classes elas pertencem, os defeitos. E o Del Sasso e Lanza, em 2013, apresentaram essa ferramenta aqui, o InBug, que ela basicamente tu consegue navegar em cada defeito e saber, por exemplo, quais membros do time trabalhando nesse defeito até ele ser fechado, né? E Esmen, em 2014, apresentou esse trabalho que auxilia os desenvolvedores através dessa visualização, utilizando uma técnica de análise de assunto que diz tipo, informações referentes aos defeitos, né? Bom, a diferença da nossa API para os outros trabalhos apresentados é que somente um deles diz que pode estender a ferramenta para outro sistema de bug tracking. E a nossa ferramenta ela propõe uma arquitetura onde tu consegue reutilizar esse mesmo modelo de defeito independente do sistema de bug tracking. Ou seja, eu posso ter o Redmine, o Bugzilla e coletar informações independente do sistema que for, né? Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre essa arquitetura que o Diego relatou, que a gente organizou o bug tracking da seguinte forma: a gente concentrou nossos esforços em implementar uma API que pudesse conversar com diferentes bug trackings. É claro que para essa nossa primeira versão a gente utilizou o Redmine, mas a ideia é que ele pudesse ser utilizado para diferentes ferramentas de bug tracking. Então ele é uma API que funciona como uma camada ali, né? Que está sendo estendida ali com o módulo do Redmine, que foi o que a gente implementou, mas poderia ser o Bugzilla, o Track, enfim, outras ferramentas. E dentro do BugInf aqui, nós temos, na nossa API, uma definição de um modelo, onde nós nos baseamos, depois esse modelo ele vai ser mais detalhado, nós nos baseamos para ter informações consolidadas, né? Então, de repente, num bug tracking, tu tem uma determinada informação que tu não tem no outro. Então, a gente procurou concentrar as principais informações, criamos esse modelo para quê? Para que esses dados pudessem ser enviados, né, via nossa API aqui, se comunicasse com o Elasticsearch, que é um full text search, um server, onde a gente consegue fazer buscas muito rápidas, né? Ele usa o Lucene por baixo. E, junto com o Elasticsearch, ele traz outras ferramentas muito interessantes, como o Logstash, que é para a parte de log, e o Kibana, que é onde a gente fez geramos o nosso dashboard, que depois a gente vai apresentar para vocês. Bom, aqui é mais ou menos como está estruturada a arquitetura de componentes da API, né? Os pacotes, ali é composto por 10 pacotes, que basicamente as fachadas, classe de serviço, onde é implementado as lógicas da API. Um dos pacotes importantes também é o modelo, onde é realizado o modelo de defeito, definido o modelo de defeito. O mapper
as classes que convertem os dados do sistema de bug tracking para o modelo definido na nossa API, e o pacote client lá que tem o client standalone que roda a execução da nossa API. E aqui tem o diagrama de classe com mais detalhes de como foi implementada a API. Bom, foi pesquisado em diversos modelos de defeitos de outros sistemas de bug tracking e se identificou que vários campos se repetiam entre esses modelos. Daí a gente criou o nosso modelo unificado. Bom, basicamente, para conseguir validar essa API, a gente realizou um experimento em cima da base de dados do Redmine, que é uma base que já tem mais de 8 anos de informações. Atualmente tem 14 mil defeitos cadastrados, entre eles mais ou menos 4.500 em abertos, e a última vez que a gente visualizou ali, 17 pessoas contribuíam para esse projeto. É importante salientar aqui que nós fizemos o experimento usando o Bug Tracking Redmine e usamos o próprio projeto de software livre do Redmine para esse experimento, né? Bom, e o projeto já está disponível, a API já está disponível aqui no repositório do GitHub, para quem quiser acessar. No artigo tem mais detalhes de acesso, licença, ferramentas a respeito da API. Bom, esse é o nosso dashboard aqui, que a gente criou algumas métricas, e a partir dessas métricas nós criamos os portlets, que é cada quadradinho ali, definindo cada métrica, né? Uma das métricas aqui que a gente definiu, por exemplo, em cima dessa base do Redmine, é cruzando os status, a situação e a prioridade dos defeitos. Com isso, um gestor ou a equipe de desenvolvimento consegue tomar uma decisão, por exemplo, assim, eu estou com esses defeitos e eu tenho que entregar ali para agregar o valor ao cliente. Daí ele consegue tomar decisão em cima dessas métricas. Bom, aqui nessa outra métrica aqui, ele cruza o usuário, a categoria e a prioridade. Com isso, um gestor de TI consegue ver, por exemplo, quais itens cada profissional está trabalhando. E, por exemplo, assim, agora eu tenho que entregar, o cliente pediu para entregar tais defeitos com tais categorias. Daí ele consegue realocar a equipe de uma forma mais eficaz, né? Sem falar que também a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, qual é o nosso desenvolvedor que tem mais issues para trabalhar, e aí daqui a pouco a gente pode dividir essas tarefas. Então, trabalhar melhor a organização, a gestão do time em relação aos defeitos. E também levar em consideração aqueles que têm uma severidade maior. Nesse trabalho, esse foi um trabalho de diplomação do Diego, a ideia era a implementação da API. É claro que carece de mais experimentos, né? E a partir daí a gente já pode trabalhar outros aspectos, né? Por exemplo, novas métricas, né? A gente cruzou algumas métricas ali que foram básicas para a gente gerar alguns resultados para poder analisar, mas a gente pode, nos próximos experimentos, gerar novas métricas, novas visualizações, né? Aplicar isso num time de software real para ver como isso se comporta, como isso pode ajudar, de fato, a equipe, os gestores, na tomada de decisão, para delinear melhor o desenvolvimento desse produto. E também explorar a API, né, como ela é uma API extensível, explorar também o seu desenvolvimento para outras ferramentas de bug tracking. Tá? Então, agradecendo o apoio da nossa instituição, da Uniriter, né, agradeço a presença de todos aqui e estamos abertos a questionamentos. Obrigado, Diego. Obrigado, Guilherme. Parabéns, Diego, seu trabalho de conclusão de curso, né, de diplomação. Questões? Algumas perguntas para os nossos apresentadores. Vocês acham que é muito complexo
portar a API, fazer a biblioteca para ela trabalhar com outro sistema de bug tracking? Vocês acham assim que demanda muito esforço? Como seria? Não demandaria, porque a gente utilizou diversos padrões de projeto, né, que seria implementar algumas classes e fazer alguns ajustes. E é que no caso ali, por exemplo, que nem do Redmine, a gente utilizou uma API de terceiro que faz a conversão, né, que pega os dados lá da base de dados do Redmine e joga para a nossa API. Daí, no caso, se fosse usar o Bugzilla, por exemplo, teria que pegar uma API, por exemplo, REST ou o que for, e implementar na classe de serviço da nossa API, né? Um ponto interessante é que foram definidos contratos. Esses contratos estão bem definidos, bem estabelecidos. Então, no momento que tu tem esses contratos, basta respeitar esses contratos para poder fazer essa integração. Uma coisa que dá para a gente explorar também, é claro, que a gente fez uma aplicação standalone que pega os dados do bug tracking, mas isso poderia estar on the fly, num cron, disparando, recebendo os dados lá do bug tracking e atualizando, porque tanto o Elasticsearch como o Kibana, eles trabalham com dados com grande quantidade, com uma rapidez impressionante, e aqueles dashboards, aquilo ali pode estar atualizando dinâmico, é muito bom. Então, pessoal, mais perguntas? Alguém mais? Não? Então, obrigado, Diego, obrigado, Guilherme. O artigo estará disponível até o final do mês no repositório.